Salve, salve galera, eu sou o Renato Eu sou o Felipe. e estamos mais uma vez aqui no nosso Kotoku, hoje para falar sobre... A continuação da saga mais famosa e mais bem respeitada do início de Naruto, que é a continuação do exame Chunin. Na nossa parte 2 a gente engloba, na verdade, o treinamento dos personagens para a segunda fase do exame, que é um combate um contra um, e o... Que daí torna-se também mais parecido com um combate, com um torneio de arte marcial, tipo Exatamente. Goku da vida, que tem público, que tem gente aparecendo dos outros lugares, tem o Kage da areia, né? Exatamente. Eu ia dizer Mizukage, mas não, é o Kazekage. Kazekage, isso. E daí, no caso, terminando de onde a gente parou, no caso, o Naruto, ele começa a correr atrás do Kakashi, né? Para que o Kakashi ensine ele, mas no caso, o Kakashi diz que ele vai ensinar o Sasuke e não o Naruto. Não o Naruto, e o Naruto fica boladinho, né? Ele fica super pistola, obviamente, com isso, só que o Kakashi já prepara um outro cara, obviamente, pro Naruto ser treinado, e esse outro cara é um cara de cabelo branco que a gente no primeiro momento não é introduzido a ele. Não, ele... A gente não faz ideia, na verdade, de quem ele seja, a não ser Mas que... assim, ele já constrói um certo ar, porque o Kakashi dá a entender que é um cara... Exatamente. Que é um cara imponente, assim, um cara importante. É um cara importante que escreve romance de Romance romance pornográfico, que é o que o Kakashi lê, né? Exatamente. E tanto que o Naruto conhece esse cara, no caso, quando o cara tá espiando uma casa de banhos. Exatamente. E aí, nisso, no caso, se encaminha pro momento onde o Naruto aceita o fato de que ele vai ser treinado por esse cara. Esse cara se apresenta como o ninja lendário Jiraiya. O Naruto, obviamente, não faz a menor ideia De quem seja. exatamente, mas ele, tá bom, compra, é tu. Tanto que logo no início, assim, quando eles estão numa floresta lá e ele pede pro Naruto mostrar o chakra dele, ele já percebe que tem alguma coisa errada com o Naruto. Com o selo da Kyuubi, né? Exatamente. E aí ele mete literalmente a mesma coisa que o Orochimaru mete na barriga dele. Uhum. E aí a gente já tem, teoricamente, falando uma visão de que o cara não é um cara assim. Não tipo, é um cara corriqueiro, né? Exatamente. Ele conseguiu desfazer o que até agora o ninja mais misterioso e poderoso que tinha aparecido, que era o Orochimaru, ele conseguiu desfazer o que o Orochimaru fez sem nem pestanejar, né? Então, tu sabe que tem uma certa comparação ali no nível dos dois, assim. E aí, obviamente, o Naruto pede por uma técnica secreta para que ele ensinasse pro Jiraiya, ensinasse para ele, mas obviamente a gente sabia que não ia ser assim. Na verdade, o Jiraiya só se dispõe a ensinar o Naruto a controlar o chakra melhor, principalmente tentar controlar o chakra da raposa, liberar quando ele precisa e tudo. E basicamente nós somos apresentados aí a uma coisa bem mestre e aluno, assim, um negócio bem softzinho, assim. Medite tantas horas. Exatamente. Busque a paz interior, coisa assim, e né? daí o Naruto fica lá, tipo, dias, as tardes inteiras, e daí o Jiraiya vê ele treinando lá, daí no final do dia o Naruto fica pistola que o velho não ensinou nada pra ele, mas ele chega com um picolé lá pro Naruto, aí tem aquela cena, tipo, pai e filho, assim, tipo, que tu fica, oh, nossa, que legal e tudo. E aí, até que o Jiraiya diz que, tudo bem, eu vou te ensinar uma mega técnica. A técnica poderosíssima. Exatamente, que se chama Kichosen no Jutsu. Que seria basicamente a técnica de invocação que a gente já tinha visto antes. Logo no início ali com o Kakashi invoca os 9 cães, né? Exatamente. E o Naruto, o Jiraiya mostra pra ele, porque ele carrega um pergaminho, que ele é teoricamente falando, o guardião do pacto com sapos. Com os sapos, São sapos ninjas. Olha a birutagem. E daí Não, é tipo, claro que aqui pra nós no Ocidente parece bem estranho esse negócio de sapo estar associado com poder e coisa assim, mas existe também um contexto onde sapo tem relação a artes místicas e lendas japonesas, do taoísmo, do shintoísmo, que não é, tipo,
eu imagino que o impacto, claro, ainda é estranho, porque é sapo, mas o impacto de estranheza é muito maior para nós aqui no Ocidente do que é lá para quem é japonês, que já tá um pouco mais dentro da cultura de que, sapos podem ser sábios, podem ser poderosos e coisas assim. Eles também eram considerados como criaturas místicas e passíveis de poder místico e coisas assim. Então, aqui na nossa cultura é mais estranho, né? Porque cachorro é massa, é útil, é muito utilitário, morde os inimigos e tudo. Sapo daí tu fica meio... Tá, mas o que os sapos vão fazer, né? Exatamente. Tanto que futuramente nós seremos apresentados a um que fosse mais estranho ainda, mas vamos deixar para a próxima. E aí, no caso, o Jirai explica, né, que ele precisa, que a pessoa precisa botar sangue para fora e fazer um sinal de mãos. Aí, obviamente, o Jirai sumou num sapo na frente do Naruto. Ele abre o pergaminho, mostra pro Naruto que ele vai escrever o nome dele e, ironicamente, o Naruto escreve o nome dele do lado do nome do quarto Hokage. Do Minato Namikaze. Namikaze Minato. Exatamente. Que ele escreve o nome dele do lado. Que são as pessoas, tipo, porque o contrato, de acordo com o Jirai, aquele contrato que ele carrega é o contrato com todos os sapos invocáveis do mundo, entendeu? Ele é o guardião da possibilidade de alguém summonar sapo. Exatamente. Então, quando ele abre o pergaminho, tipo, tem o nome dele, que é o cara que carrega o pergaminho dos sapos, e tem o nome do cara que, tipo, é largamente considerado até então o ninja mais forte que já existiu em Konoha. E a parte mais legal, assim, ó, que só pra dando um adendo, assim, ó, não chega assim, não chega a ficar claro, mas no final a informação fica meio perdida, que só existiram 2 ninjas, isso, que antes dos 13, 14 anos de idade já foram chunins e líder de esquadrão. Um deles foi o irmão do Sasuke, que era um cara que tinha Kekkei Genkai, tinha uma linhagem sanguínea avançada, tinha Sharingan, e o quarto Hokage foi o número 1, sendo que ele não tinha nada. Ele era um cara sem linhagem sanguínea, ele foi tudo na raça. Foi no determinação ali. Exatamente, E aí o Naruto assina o contrato e tudo, e aí ele começa a brincadeira de tentar summonar sapos. E aí nós somos apresentados a pelo menos uns 4 episódios onde o Naruto só consegue invocar Jirino, Girinos com pernas, Girinos com pernas e braços, e fica nisso. Porque ele não tem o cacife, ele ainda não dominou exatamente, a conexão. Exatamente. E além do mais, obviamente, quanto mais chakra tu coloca, maior o sapo que tu invoca. Então já fica claro pra nós que a questão do Naruto é controlar o chakra dele e que isso vai tornar ele um lutador melhor. Porque isso é uma coisa que também fica clara desde lá do início. A quantidade, o volume em massa de chakra que o Naruto tem é de longe o maior de todos. Assim. Ele tem um oceano de chakra, ele só não tem o controle para conseguir usar aquilo de forma eficiente. Então, nesse treinamento que a gente vê é que, tipo, ele tem a ferramenta e ele só não sabe usar, né? Ele tem a montanha e montanha de chakra, tanto que quando ele cria os clones dele, ele cria clone a fuzel mais do que necessário normalmente. Exatamente. E por causa que ele não tem nenhum controle, assim, ele, tipo, gospe chakra pra tudo que é lado, criando os clones da sombra dele, e é isso aí. Então... E aí o Jiraiya, depois de todo esse tempo, fica pistola, que não funciona dele, leva o Naruto pra uma parte especial do treinamento, que é uma das cenas, obviamente, que, como mestre, que a gente reprova, obviamente, mas ele, em resumo, ele vai na beira de um penhasco, pega o Naruto e joga o Naruto do penhasco, do tipo assim, ó, se tua vida estiver em perigo, tu vai liberar esse chakra e vai dar bom. É aquele a técnica de ensinar a nadar jogando no rio, né? Exatamente. Por pressão. E aí, obviamente, daí funciona. Funciona. Então, a gente tá falando de um shonen, né? Então, o Naruto lança um Kichosen no Jutsu e ele invoca, sei lá, talvez o sapo guerreiro, né?
porque existem várias, a gente vai ser apresentado futuramente a diferentes classes, que tem sapos sábios que fazem mais jutsu, tem sapos guerreiros, e ele levanta talvez o sapo guerreiro mais famoso de todos, que é o Gamabunta. Gamabunta. Exatamente, que sai, já chega pistola porque invocaram ele no meio de um precipício. No meio do precipício, tipo, caindo, né? Uhum. E daí ele pega, simplesmente salta a uma altura surreal e leva o Naruto junto. E aí o Naruto diz que foi ele que invocou e o sapo não pode ter sido você. Porque tá muito criança. Exatamente. Quem me trouxe aqui, dele até brinca que foi o Jiraiya. Com certeza, é sempre o Jiraiya. É sempre o Jiraiya. E daí... O que já dá pra entender que o sapo e o Jiraiya têm uma relação meio próxima, assim, de amigo, assim. Exatamente. E aí o Naruto diz assim, ó, que foi ele que invocou e não interessa. E daí o sapo diz que vai fazer um desafio, que se o Naruto passar um dia inteiro em cima dele, é porque ele aceita que foi o Naruto. Aceita que foi o Naruto e aceita, tipo, ajudar o Naruto quando o Naruto precisar, né? Porque apesar dele ter assinado o contrato, o sapo meio que tava ainda assim, não, eu fui summonado, mas eu ajudo se eu quero, coisa assim, né? Exatamente. Então ele meio que faz, então se tu conseguir ficar aqui em cima, eu vou me sacudir todo, vai ser um rodeio do rodeio do sapo louco. E daí se tu conseguir segurar, daí eu vou te respeitar e daí eu vou te ajudar quando precisar. Então é mais ou menos assim, né? E aí, o outro lado do contrato. Exatamente. E aí, obviamente, o sapo fica que nem um touro mecânico pulando de um lado pro outro, mas o Naruto consegue ficar até o final. E no finalzinho do episódio, o Jiraiya joga o pergaminho e mostra pro Gamabunta que o Naruto realmente tinha o contrato e foi ele que invocou ele. E assim, ó, se tivesse se resumido, eu acho que essa parte em 4 episódios, vai lá, 4 episódios. Não precisava ter sido os 16 que foi. Não, 4 episódios. Foi bastante. Mas é que isso a gente vai ter que, eu acho que frisar de novo, é que Naruto, apesar de ter uma história tipo dinâmica e tal, e as coisas progridem, principalmente o primeiro, né? Ele peca muito porque como ele é de um formato que hoje em dia já não, o último dos bastiões que ainda faz isso é o One Piece, mas é aquele que não lança episódios por temporada. Ele lança constantemente. Ele tem um lugar cativo no quadro televisivo e precisa de episódio toda semana, não importa a estação. Ele não vai dar pausa, ele não vai dar hiato, ele só vai dar hiato tipo na Golden Week e no Natal, sei lá, 2 vezes por ano. Então as outras 53 semanas do ano tem que ter episódio de Naruto. Então, assim, e como o mangá estava sendo escrito ainda, volta e meia ou eles tinham que estender a quantidade de episódio por narrativa no anime, ou eles tinham que fechar um arco e botar filler, botar a aventura aqui inconsequente, salvar gato na árvore, dar um chute num ladrão de coisa, um ninja sem nome que tropeça não sei aonde, quebra a canela e eles têm que ajudar. Esse tipo de coisa. É as coisas mais inconsequentes do mundo, né? Então, assim, como ainda era bem no início do anime e do mangá também, tipo, o anime, ele viu que, tipo, se ele continuasse num ritmo que ele tava indo, ele ia alcançar e daí ia ter que começar a botar filler. E filler custa popularidade do anime, porque ninguém gosta de filler. E custa também questão de que tu tem que dedicar tempo para escrever os episódios, não é só adaptar. Então eles decidiram por vamos estender esse arco que não que não deveria ter demorado tanto. Mas pra, tipo, garantir que ali na frente eles iam ter. E o que eu acho que até se justifica porque a parte mais pra frente é mais empolgante, né? Então tu quer que o ritmo se mantenha mais fulminante, assim, enquanto tu tá na ação de verdade. Então talvez se justifique. Mas é uma das coisas que acontecia bastante com o Naruto, porque como era um quadro, era chave cativa, né? No quadro televisivo, não tinha opção. Ou tem que ter episódio ou tem que ter episódio. Não é que nem, por exemplo, hoje em dia que já tem
o Demon Slayer, que lança um arco, para produzir o outro arco e, tipo, não importa se para na metade da semana, se para na metade do mês, na metade da estação, eles param quando terminou a coisa, produz, e quando tá pronto eles lançam. É assim que eles estão fazendo agora. Coisa que, na época que Naruto tava saindo, não era assim que fazia, né? E aí, obviamente, logo depois disso, a gente já volta pro torneio de artes marciais. Aí a gente vê o povão lá todo alegre, feliz, contente. Tem aparece, no caso, o Kazekage lá, tudo bem, o Hokage. Que é um cara mal encarado e que é igual... que é a lata do... Eu não sei se ele aparece, ou ele aparece só com aquele chapéu... Sim. Ele tá escondido ainda, né? É. E aí, uma das primeiras lutas, acho que a gente não precisa... A única ordem que a gente tem que colocar, na verdade, é a luta do Naruto vem antes da luta do Shikamaru. Que é a única, na verdade, a sequência que importa. A questão a luta do Naruto é contra o Neji Hyuga. Exatamente. Que é um dos caras que o Naruto já nutre empatia por causa da história da Hinata e tudo. Antipatia, exatamente, por causa da história da Hinata. E os dois saem na trocação de soco franca. Só que o Naruto, obviamente, toma um cacetaço porque o Neji é mestre em taijutsu. O Naruto não é um cara que joga jutsus nas pessoas. Então ele não é um cara que sabe, tipo, vou jogar uma bola de fogo, uma bola de vento. Não, o Naruto é tacar shuriken, soco, chute e fazer um monte de cópia dele mesmo. Exatamente. Que vai lá e dá soco e chute. Exatamente. E, obviamente, como o Neji é um especialista em taijutsu, porque é característica explicado... Que é característico da família dos Hyuga ser muito bom no taijutsu. Sim, porque como eles têm a técnica de ver os pontos focais de chakra, eles conseguem controlar muito, né, a luta. E daí... Aí ele vai lá e detona o Naruto, aperta todos os botões do Naruto. E aí o Naruto simplesmente solta um pouquinho do chakra da Kyuubi. E aí, num dos momentos épicos, assim, que é o Naruto meio que quase full power ali, tipo, um mantinho de chakra da Kyuubi saindo na trocação. Que seria tipo, o segundo poder do Naruto, né? Quando ele abre o manto, quando ele usa o manto da Kyuubi, que é quando ele tipo, fica mais rápido, mais forte, mais... E daí ele se choca contra o Neji, que usa a técnica que é uma das técnicas mais legais, eu acho, do Naruto, que é o Kaiten, que é quando ele roda assim e joga a chakra pelo corpo dele, e literalmente faz um campinho de força ao redor dele, que fica rodando assim, parecendo uma Beyblade, por sinal, assim. E aí os dois se chocam, explode tudo, e daí o Neji fica de pé e o Naruto vai pro chão. E daí a gente é apresentado pela primeira vez que o Naruto usa um Doton. Ele literalmente, o cara olha assim, tipo, vai lá e vê o Naruto no chão, e daí ele vai lá tirar onda com o Naruto. E o Naruto usa o Doton. Um Doton digamos assim, de quem não domina a técnica ainda, literalmente cava um buraco no chão. Cava um buraco no chão e pula. E pula do chão e dá um socão no queixo do Neji e nocauteia ele. E aí, obviamente, quando... Tipo, na pura inexperiência, né? Exatamente. Tipo, no improviso. No improviso total, o cara cava um buraco debaixo da terra. E fica escondido lá. Exatamente. E quando o Neji dá mole, ele vai lá e dá um socão no Neji. E aí, como todo bom shounen, toda vez que o personagem principal bate no outro cara, o cara se converte pro bem, né? Ele vira bom. Exatamente, porque daí o Neji vai pra enfermaria e daí, tipo, tem todo um esquema ali que vem... Porque o Neji é da família secundária. E aí eles têm a princípio, um selo na testa que a família secundária dos Hyuga tem que servir a família primária. E que esse selo na testa serve pra, tipo, destruir quando por exemplo, o Hyuga secundário for capturado, porque, tipo, o propósito da família secundária é proteger a família primária. Então, o Neji, ele tem esse selo na testa que seria pra, tipo, ele se colocar em risco de captura, de morte, coisa assim, no lugar da família primária, para os inimigos de Konoha não conseguirem
não conseguirem, tipo, o segredo dos olhos, né? Exatamente. Tipo, não tentarem clonar, não Exatamente. tentarem Porque fazer... daí, tipo, o que acontece? Quando daí, no caso, se o Neji morresse, o selo ativa e como se os olhos dele, tipo assim, não funcionassem mais. Tipo, é um selo pra proteger. Quando ele morre ou quando ele é capturado, ele pode ativar o selo e daí frita os olhos dele e daí não tem mais Byakugan. Exatamente. E a lógica é mais ou menos essa. E aí nós temos a segunda luta, que é o importante, que na verdade talvez pra mim seja a luta mais É legal. a luta mais legal. Que é a luta da Temari contra o Shikamaru. Aí a gente tem obviamente, a primeira leitura que nos é apresentada, a história do Shikamaru, assim, que tipo, o cara é mó preguiçoso, ele é mó inteligente, ele joga Shogi com um Jounin, mas ele é muito preguiçoso, as notas dele só foram melhor que as notas do Naruto na academia, e o cara só quer saber de ficar deitado dormindo de boa. Ele quer a vida mansa. Exatamente. E aí, quem na verdade acaba nos contando a história são os colegas dele. E aí, logo quando começa os colegas deles, que é Ino e o Choji, que estão junto com a Sakura, eles pegam e dizem, o Shikamaru vai ganhar essa luta. E todo mundo, daí a Sakura, que na verdade... todo mundo subestima o Shikamaru por causa que ele é o cara preguiçosão, né? Exatamente. E aí o que acontece? A Sakura duvida disso, porque já viram a Temari, que ela tem um leque gigante e joga uma ventania furiosa. E tipo, até aí... A Temari é o time da areia, que é o do Gaara e do Kankuro, que foi o primeiro a chegar em tempo recorde lá no finalizar a etapa da floresta. Tipo, a elite que veio da Vila da Areia pra participar. Então tem uma mística assim, ela tem que ser forte, coisa assim. Tipo, existe todo esse negócio de que o pessoal da areia não tá pra brincadeira, então ela tem esse mistério, assim. E aí tá todo mundo, tipo, Temari vai ganhar do preguiçoso ali, o cara que só quer comer e dormir. Exatamente. Mas daí o Choji já diz assim que o Shikamaru vai ganhar. Daí tu fica com a pulga atrás da orelha, mas tudo bem. E a luta deles começa literalmente com a Temari, em resumo, jogando vento nele e ele fugindo. Até que ele foge pra trás de uma árvore. E o que acontece? Ele fica usando a sombrinha dele para tentar colar nela. Mas ela... Só que ela conhece esse aspecto da técnica dele, porque eles estavam tudo presente na etapa anterior, né? Quando ele fez a guria bater a cabeça na parede. E daí ela calcula bem direitinho, tipo, o quanto a sombra dele consegue ir pra frente, exatamente. E ela vai fazendo uns risquinhos no chão pra saber até onde ela pode ir, e fica atacando o vento, e aí o Shikamaru basicamente fica correndo de um lado pro outro e jogando a sombrinha dele ali, e ela vai calculando e tudo, e bonitinho. E o Shikamaru faz umas armadilhazinhas, tipo... Aquele selo explosivo que é um pedaço de papel que explode. Exatamente. E aí ele faz uma espécie de paraquedas com a jaqueta dele, porque daí o paraquedas, conforme ele vai caindo, ele faz sombra no chão e daí a sombra dele, que tinha um limite, conecta naquela sombra e consegue ir mais longe. Exatamente. E nisso ela vai se esquivando e vai vendo que ele vai fazendo altas atividades, mas a rotação do Sol, ela calcula e diz que tá contra o Shikamaru, porque quando o Sol chegar no meio, não vai mais ter sombra no negócio. E daí ela tem a brilhante ideia de fazer o quê? Ela bota o leque, abre o leque, bota na frente, ela tem a brilhante ideia de fazer um Kagebushin, um Bushin, na verdade, né? Bushin, E daí o Bushin ia correr para um lado, aí quando o Shikamaru tentar jogar a sombra nela, ela ia pegar o leque e ia dar-lhe nele. Ia tacar, E daí, tipo, ela tem essa brilhante ideia até que ela simplesmente pega e quando ela vai fazer o Bushin dela, ela tá travada. E aí a gente fica assim, do tipo... Como? Porque isso? tu logo entende que, tipo, ele conseguiu acertar ela. Como? Exatamente. E aí, tipo, o Shikamaru vai andando e nisso ele explica pra ela que ele, na verdade, o tempo inteiro na brincadeira, ele ficou tentando rodar e empurrar ela pra perto do buraco que o Naruto tinha feito na primeira luta contra o Neji. Exatamente. Porque daí o que aconteceu? Ele espichou a sombra dele num fio. Por baixo da terra, pelo buraco que é pura sombra. E até sair pelo buraco do que o Naruto pulou e deu soco no Neji, né? Exatamente. E essa sombra, então, por um acaso, deu a volta e acertou ela por trás ali. Exatamente. E aí ela pega e simplesmente vai andando.
E aí, tipo, nisso, ele vai caminhando em direção a ela automaticamente vem caminhando em direção a ele, e daí, tipo assim, ó, todo mundo pensa, ó, pronto, né? O Shikamaru ganhou a luta, né? Ele fez o que ele queria fazer, que é... Exatamente. E aí a gente fica pensando assim, não, porque ele geralmente, todas as vezes ele ganhou a luta por uma coisa do tipo, você balançou pra trás, a pessoa bateu a cabeça e perdeu e tudo. E daí a gente fica assim, não, como é que ele vai finalizar essa luta? E fica todo aquele momento, aquele clímax, aí o Shikamaru literalmente levanta a mão e diz que desiste. E aí fica aquele anticlímax engraçado. É engraçado, mas que tipo assim... E eu acho que é um bom momento de construção do personagem do Shikamaru, sabe? Que é justamente, tipo, ele fez o... Tipo, ele se provou, sabe? Ele mostrou, eu consigo. Então, deixa, ó. Tchau, desisto, tchau. Não quero mais brigar, não vou me machucar por besteira. Exatamente. Já gastei, ele mesmo disse que ele já gastou muito chakra e pra ele tava bom. E aí, e a Temari fica com aquela cara meio que incrédula, assim, do tipo... Que o cara, assim, literalmente... Tipo, ela ganhou, mas perdeu, né? Exatamente. Tipo assim, ela fica com aquela cara incrédula, tipo assim... Tipo, a vitória foi mais moral. Exatamente. E aí, tipo, termina por essas. E todo mundo fica com aquela sensação, assim, do tipo assim, ó... Eu não acredito, né? Tanto que ele é vaiado e sim, tudo. Sim. E aí, a terceira luta é aquela luta clássica, na verdade, que... a luta entre o Gaara e o Sasuke. O Gaara fica lá esperando. Que daí a gente que também tem uma certa expectativa alta por causa que tem o treinamento que porque o Kakashi fez a propaganda, né, do treinamento que ele ia fazer com o Sasuke, e tem o Gaara que ainda é um mistério, é um cara fortão e tudo mais. E aí demora 2 episódios pra se resolver isso, porque o Kakashi ele tem um problema que lá no final se explica por que ele tem esse problema dele sempre chegar atrasado. Ele chega na luta, mas ele chega super mega atrasado. Aí o Sasuke chega numa beca totalmente emo, roupa preta, cabelo longo e bandana segurando franja, mas tudo bem. É o style. Exatamente. E aí, é a versão emo dele. Exatamente. E aí até que, pra ser bem sincero assim, é uma luta até certo ponto meio desapontadora, assim, porque ela não acontece muita coisa. É basicamente... É mais expectativa do que realização, né? Tu tem a expectativa do Gaara, que é um mistério, e a do Sasuke, que é o cara que era o gênio da turma dele. E daí tem todo esse negócio. Que, na minha opinião, foi não sei se foi a melhor escolha do roteiro, mas para resumo de conversa, literalmente o Gaara assim volta numa bolha de areia, o Sasuke não consegue chegar perto, toda vez que ele vai chegar perto sai tipo uma forma de os espinhos mais estalactite assim, tipo de areia, e o Sasuke ataques de areia saindo é tipo uma concha de areia que ele... E aí tipo ele não consegue fazer nada, aí ele simplesmente voa na parede e ele utiliza, e aí a gente fica sabendo, na verdade, que ele utiliza a única técnica que é do Kakashi, que o Kakashi ensinou pra ele, que é o Chidori. Que é a única técnica que, digamos assim, que o Kakashi inventou. Exatamente. Ele é o criador dessa técnica. Ele literalmente transforma a mão dele em raio e ele dá um socão de raio na pessoa. Não é um socão, é uma palma, Exatamente. Um strike. E aí que supostamente é pra cortar tudo muito eficientemente, né? Exato. Ele corta tudo E aí o Sasuke simplesmente vem correndo numa velocidade alucinante e dá-lhe com aquele raio, atravessa a concha do Gaara e acaba ferindo ele. E aí o Gaara, que até então nunca tinha sido ferido, porque a areia sempre protegeu ele e tudo, aí ele dá uma surtada. Ele dá um chilique, né? E aí a gente fica sabendo, assim, por um momento de tensão, assim, que alguma coisa tá errada, ou alguma coisa iria acontecer, porque o quadro ele vai pro Jounin, que é responsável pelo Gaara, e que daí ele diz que vai estragar o plano. E daí tu começa a ver que tem realmente, porque como tinha a expectativa de que os ninjas que estavam visitando Konoha pudessem estar
agindo como espião, ou como invasão, ou como assim, tu começa a concretizar isso nas ações ao redor do Gaara, né? E aí... Porque tem o Kazekage, tá lá, que é da vila do Gaara, daí tem tipo, existe algo a mais que deveria estar acontecendo, ou que tá acontecendo, que é, tipo, um subterfúgio da vila dele pra implicar Konoha, coisa assim. E aí, simplesmente do outro lado da cidade aparece uma cobra gigante. E aí alguém lança um jutsu de sono em todo mundo que tá lá na plateia. E todo mundo pega no sono. Aí o Gaara simplesmente apaga ali. E aí a Temari e o Kankuro simplesmente pegam ele e fogem. E aí o Hokage da Vila da Folha pega e vira pro Kazekage e pergunta: e aí, mano, qual é a fita? Tu vai meter essa pra cima de mim? E o cara... Vai meter essa? Exatamente, tu vai meter essa pra cima de mim. E aí o Kazekage tira o chapelão dele. E aí a gente sabe que é o Orochimaru. O Orochimaru que tá lá. E daí automaticamente os 4 ninjas que estavam junto com o Kazekage saltam pros lados e fazem uma barreira e prendem o Orochimaru junto com o Hokage. O terceiro Hokage. E aí começa a brotar ninja pra tudo que é lado. É o figurante. Brota figurante pra caramba. Pra figurante pra tudo que é lado e tudo. O exército dos ninguém, né? Exatamente, dos caras que não faz diferença nenhuma. Aí salta Jonin também e Konoha figurante pra tudo que é lado. É só gente se jogando shuriken e tudo. E aí nessa pegada ali, o Gai dá uma missão pro Shikamaru, pro Naruto e pro Shino. Isso. Pra eles irem atrás do Gaara. Pra ver o que era, qual era a moral. Qual é que era a moral. E o Sasuke já correu também atrás do Gaara. O Sasuke foi atrás. Né? Exatamente. Nem esperou. E a parte mais legal é que assim, ó, tinha sido lançado um Genjutsu do sono. Todo mundo tava dormindo. E outra parte que é a parte interessante, assim, só pelo trocadilho, é que assim, ó, tu encosta na outra pessoa e joga chakra, tu liberta as pessoas geralmente de Genjutsus. E daí eles vão indo lá, quando chega o Shikamaru, eles acham que o Shikamaru tá dormindo, o Shikamaru já tava acordado. Então assim, ó, tu já fica pensando assim, ó, pô, o cara antecipou o Genjutsu e já se acordou do negócio, assim, ó, já fica... Tipo, a construção do Shikamaru... O Shikamaru é o personagem favorito de muita gente porque ele é muito bem construído. Exatamente. Tipo, os mistérios que ele deixa, tipo, tu vê que tem mais por trás do que ele sabe fazer. Tipo, apesar dele ter a fama de preguiçoso e coisa, tu sabe que ele é um cara que tá num nível dele mesmo, assim. Ele sabe como é que as coisas funcionam. Então, ele se acordou sozinho quando, tipo, metade da galera nem ficou sabendo que ia dormir. E tava só esperando os outros caras chegar lá pra chamar ele pra briga. E aí nós temos basicamente 2 núcleos de história. Que são se divide, né? Exatamente. Basicamente tem o Kakashi manda um cachorro junto com eles. E aí, pra perseguir, na verdade. Pra ajudar a guiar, Exatamente. E aí tem 2 núcleos de história. Os núcleos de história são os dois, o Orochimaru enfrentando o Hokage. E o núcleo do Naruto que vai atrás. Basicamente, então, assim, a gente vai dividir? Vamos dividir, então. E vamos falar, então, primeiro do núcleo que não dá o fim da história, que é o núcleo do Hokage. Que é a questão o Hokage enfrenta o Orochimaru. A gente fica sabendo que o Orochimaru é um Sannin, que é um dos 3 ninjas lendários de Konoha, que os Sannins são o Orochimaru. Esses Sannins, eles foram, por sinal, os 3 foram alunos. Do terceiro Hokage. Que no caso era o Orochimaru, o Jiraiya e a Tsunade. A Tsunade ainda não apareceu. Exatamente. E aí... Mas daí a gente descobre... Sim, futuramente. Do Jiraiya, né? Que ele... então é por isso que o Jiraiya Tipo, a implicação de que o Jiraiya era poderoso se confirma nesse ponto, né? Exatamente. E aí os dois começam uma batalha com uns jutsu assim do tipo telha shuriken
do tipo bola de barro com fogo, e todo mundo ficou olhando assim, nossa, uns jutsu assim, super legal, aí até que eles enchem o saco e os caras simplesmente tiram aquelas roupinhas brancas bonitinhas e vão de uniforme de combate. Aí começa o festival de jutsu apelão, assim, que é... Que eventualmente o Orochimaru pega uns kinjutsu de ressuscitação de... Exatamente. O que nos fica desenhado ali, na verdade, que é um negócio interessante, que assim, ó, a gente percebe na cara que o Orochimaru não tem força pra derrotar o Sarutobi. O Sarutobi, que é o terceiro Hokage, ele é muito forte. Ele é o cara que, tipo, ele é extremamente respeitado, é o cara que ensinou os ninjas mais famosos e lendários de Konoha. O cara é... Exatamente, porque o que é desenhado do Sarutobi, o motivo dele ser Hokage é porque ele conhece, segundo a lenda ali deles, é porque ele conhece 1000 jutsus. Então ele vai conhecer os jutsus, inclusive dos outros Hokage. O cara, assim, não que ele domine, mas ele conhece tudo. Ele é um cara, tipo, meio estudioso, assim, como se ele fosse um cara que conhece todos os jutsu por estudo, assim, pra conhecimento da forma máxima ninja, esse tipo de E aí de ideia. A princípio, o Orochimaru, pra bater de frente, ele usa dois jutsu proibidos. Não, ele usa um. Ele usa um jutsu proibido que ele simplesmente ressuscita o primeiro e o segundo Hokage. Mas ele tenta... A implicação é que ele tenta ressuscitar o quarto, mas o terceiro impede. E aí, mas assim, ó, o que vem são dois zumbizão meia boca. São os dois zumbis que não tão no nível de poder dos Exatamente. Dos Hokage. Eles utilizam os jutsus, mas assim, ó, de uma forma bem leve. Bem leve. Que depois a gente vai descobrir que o nível é meio surreal. E aí o que acontece? O Sarutobi utiliza o Kichosen no jutsu dele, porque já que o negócio é Kichosen, bota lá que ele um macaco que vira um bastão. Só que enquanto ele vira um bastão, ele pode botar braço, perna, tudo pra fora. Então assim, ó, a luta ela fica um negócio meio tenso, porque assim, ó, o adversário mostra um jutsu legal. Tipo, o primeiro Hokage invoca uma floresta e o Sarutobi diz que foi esse jutsu que ele usou pra criar Konoha, uma floresta. Isso que ele observa, eles estão lutando em cima do telhado. Em cima do telhado do torneio lá. Exatamente. Então, assim, tipo, o cara invocou uma floresta dentro de uma caixa e eles estão lutando dentro daquela floresta. Então, assim, ó, e ali, papum, e os dois zumbizão lá e Orochimaru, mais Orochimaru bombeando por trás, jogando coisa, e o Sarutobi se virando. E até que daí o segundo Hokage utiliza daí a técnica dele, que é simplesmente deixar tudo escuro, tipo um blackoutzão. E mesmo assim E daí olhando de fora, é literalmente uma caixa preta, né? Vira uma caixa preta cheia de árvore e com o Sarutobi lá no meio perdido e tudo. Só que daí o Sarutobi, a princípio, ele tem uma ideia, que ele simplesmente lança uns buchinhos. E aí ele literalmente... Ele prova que ele domina 1000 jutsus e ele usa um jutsu proibido, que a gente fica sabendo depois porque que ele é proibido, que ele faz simplesmente um pacto com o Rei da Morte, que arranca a alma do Sarutobi, e daí ele cria um selo na barriga dele, e que daí esse Deus da Morte, através da barriga do Sarutobi, consegue se manifestar e pegar o Orochimaru. Exatamente, só que ele pega o Orochimaru com os buchinhos Orochimaru e ainda os outros dois Hokage. Só que enquanto o Deus da Morte tá tirando a alma do adversário, o adversário não pode nem se mexer. Um negócio assim, ó, super roubado. E aí aí depois a gente descobre que essa foi a técnica usada pra selar a Kyuubi na barriga do Naruto. Porque o Sarutobi, ele diz isso no final da luta. Ele fala isso, que é a técnica do quarto Hokage. Que ele diz ele até justifica assim, que tipo, só o quarto Hokage para inventar uma técnica tão mirabolante e perigosa. Exatamente. Né? E daí, em resumo, ele não consegue puxar a alma do Orochimaru, ele puxa a alma dos outros dois Hokage. Ele puxa a alma dos braços do Orochimaru, porque ele tá segurando, né? E daí o Coisa consegue puxar ele, mas o Orochimaru pega e corta, tipo, ele dá um jeito de cortar, de se separar, e daí só entra, tipo, só volta a alma dos braços, tanto que o Orochimaru instantaneamente fica, tipo,
molengão, assim. Fica tipo biruta de posto, faltando oxigênio dentro. E aí, obviamente, o terceiro Hokage, ele sela, daí no caso, os braços do Orochimaru. E nisso ele cai durão no chão, porque o Deus da Morte suga a alma dele também, junto com a alma dos outros 2 Hokage. E daí nós temos aquela ceninha bonitinha, assim, do terceiro Hokage indo pra lona, assim, caindo. E nisso, quando ele pisca o olho, ele vê o Orochimaru quando ele era criança, né? Porque ele era aluno do Sarutobi. E aí, ali termina o arco da luta com o Orochimaru xingando o terceiro Hokage porque, tipo, ele não consegue fazer jutsu, porque os braços dele não servem pra nada, ele não consegue se mexer. Não consegue se mexer. Os braços... Não, e ele tá debilitado, assim, tu vê que a luta tirou dele, assim, ele tá bufante. Exatamente. E aí, o arco, a princípio, ele se encerra, os outros 4 colegas do Orochimaru pegam e fogem com ele. E aí no outro arco, o arco daí fica um arco meio de perseguição do tipo enrolando até essa perseguição se enrola e se arrasta até o fato simplesmente que se encerra a luta do Sarutobi. E aí eles enrolam, sei lá, durante 10 episódios. 10 episódios, por aí. Eu não lembro exatamente quantos. Exatamente. Até o ponto em que a gente é apresentado de novo ao Shikamaru fazendo coisas mirabolantes do tipo, eu vou ficar para trás. E daí, tipo, porque eles sabem que tem 9 ninjas seguindo eles. Eu vou ficar para trás, eu vou dar conta deles. Aí a Sakura fica meio com o pé atrás porque sabe que ele é preguiçoso. Mas no caso, assim, ele fica para trás e daí ele faz um esquema mirabolante ali com... pegada, ele anda pra frente e anda pra trás. Ele faz a dissimulação dele ali pra... Exatamente. E daí nisso ele vai lá e prende no jutsu dele 8 ninja. E aí, só que daí a parte engraçada é que, tipo, eles sabiam que eram 9 e ele prende só 8. E daí o Shikamaru fica lá só segurando e só esperando o nono aparecer e dar ali nele. Só que daí quando o nono vai aparecer... desce atrás do Shikamaru, o Azuma, que é o mestre dele. Que é o mestre do Shikamaru. E a gente vai ver uma ironia daqui pra frente, que assim, ó, o Shikamaru nunca vence uma luta. E ele sempre, quando ele vai vencer, é porque outra pessoa do nada veio e ajudou ele. Então, assim, tipo, o Azuma que é o tipo, mestre... ele faz todo o plano, executa todo o plano. Mas ele tipo, não consegue vencer. Chega isso daqui da vitória... E daí ele precisa de alguém pra concluir o serviço. Exatamente. Daí desce o Azuma, que é o mestre do Shikamaru ali, com o nono. E daí ele vai lá e desce a porrada nos 8 ali. E é isso aí. E vá... gente random, coadjuvante... coadjuvantes 1000. Exatamente, caindo. Aí, no que é apresentado, o Kankuro fica pra trás e vai enfrentar ele. Só que daí o Shino enfrenta ele. Isso. E aí numa batalha também, assim, tipo assim, ó, em meio episódio, pra resumir a batalha, o Kankuro fica jogando aquele boneco no Shino, só que daí o Shino joga os insetos dele no boneco, daí a gente descobre que na verdade a técnica do Kankuro é ele fazer uns fiozinhos de chakra, e com os fiozinhos de chakra ele controla o boneco. Só que daí tu já viu qual é a roubalheira do Shino, né? Daí ele larga os insetos em cima do boneco. Que comem chakra. Eles acabam com os fios do Kankuro e a briga termina ali. Termina assim, Até que daí o ponto, obviamente, que chega ao ponto que importa, que daí o Gaara e a Temari são alcançados pelo Sasuke. E aí começa mais uma treta entre eles ali. O Gaara, ele começa a liberar um poderzinho onde a areia vai indo na cara dele e ele começa a ficar meio que, tipo... Uma espécie de uma armadura de areia, um formato de bicho, e ele baixa a porrada no Sasuke. Ele desmonta o Sasuke a pau. Desmonta o Sasuke a pau. E nisso daí chega, obviamente, o cara do momento, que é o Naruto, pra salvar ele. E daí o que acontece, o que nos apresenta? A Sakura tá junto no negócio. O que é nesse momento que a gente começa a ver que tipo assim... apesar de toda a construção lá do início de que o Sasuke era o gêniozinho da turma e que o Naruto era o Zé Perrela, tu começa a perceber que não é bem assim, né? Exatamente. Tipo, foi usado como recurso de narrativo lá no início, pra praticarem bullying contra o Naruto
exaltarem o Sasuke, ele ser famoso com as gurias e blá blá blá, mas que a distância, assim, é mais, tipo, sutil e é um negócio que, tipo, vai e volta. Às vezes o Naruto tá bem, tipo, bem mais avançado que o Sasuke, às vezes o Sasuke avança no Naruto, e existe uma coisa meio equivalente, assim, nos dois. Exatamente. Tanto que, tipo, o Naruto sempre viu, né, o Sasuke como o rival dele. Tu é o meu rival, a gente vai competir pra ver quem é o mais forte. E o Sasuke sempre não dava bola pra isso, né? Até certo ponto que ele tem que começar a levar a sério, porque senão o Naruto pega e passa. Uhum. E daí a gente começa a ver, tipo, o Naruto tá chegando e vai ajudar o Sasuke na porrada que ele tá apanhando do Shukaku, do Gaara. Do Gaara. E aí o Gaara, aquela armadura dele vai crescendo, o Gaara prende a Sakura literalmente num negócio, numa árvore ali de areia que vai esmagando ela com o passar do tempo. E aí, tipo, o Naruto fica pistola, o Sasuke ele tem nos é dito que o Sasuke daí tem um limite de Chidores que ele consegue usar no dia, porque senão a mordida do vampiro que ele tomou no pescoço começa a crescer, e daí o Sasuke não consegue fazer mais nada. Aí o Naruto, em resumo, faz uns 10.000 Kagebushi no jutsu e soca o Gaara na porrada, literalmente. Ele cria infindáveis Narutos. Exatamente. E joga tudo pra cima do Gaara. E vai na trocação de soco e tudo, e bate e demole o Gaara. Aí o Gaara é obrigado a usar o jutsu secreto dele, que é dormir. Que daí a gente descobre o porquê dele ter os olhos pretos. Exatamente. Não é maquiagem. Não é maquiagem, na verdade. É por causa que ele não pode dormir, por causa que quando ele dorme, o Shukaku da areia, que é um guaxinim gigante monstruoso. Que é o biju de uma cauda. O Naruto tem a raposa de 9 caudas dentro dele. E a gente descobre que o Gaara, ele tem o Shukaku, que é o guaxinim de uma cauda dentro dele. Dentro do Gaara. Só que não é nesse formato de selo que o Naruto tem. Digamos, uma luta espiritual ali entre os dois para saber quem vai controlar o corpo. E que o guaxinim controla o Gaara enquanto o Gaara estiver dormindo. Por isso que ele tem os olhos pretos, porque ele normalmente fica muito tempo sem dormir pro Shukaku não tomar o corpo dele e sair destruindo tudo ao redor. Exatamente. Porque essa é meio que a natureza de todos os monstros de caudas, assim. A raposa de 9 caudas, quando foi invocada, destruiu Konoha e avassalou por pura vontade de destruir coisa. E o Shukaku é mais ou menos no mesmo espírito, assim. Quando ele se manifesta é pra descer o caos e quebrar geral. E aí o Naruto fica numa situação onde ele vai tomar um caixão do deserto, técnica do Gaara. E aí, tipo, quando ele usa o caixão do deserto, o Naruto usa a técnica secreta dele de Kichosin no Jutsu. De invocação de sapo. Exatamente. Ele invoca novamente o Gamabunta para ajudar ele. E aí já nos é dito que o Gamabunta, ele já conhece o Shukaku. Ele diz assim, tipo, é de novo esse cara. Então a gente já fica sabendo. Não mostra pra frente nada tipo, a respeito da coisa. É só uma questão, eu acho que, tipo, pra estabelecer que criaturas místicas andavam livremente nesse mundo. Exatamente. Existia um tempo onde essas criaturas se cruzavam. Assim, o Gamabunta, que é um sapo gigante, então ele não é nada menos do que uma criatura mística. E o Shukaku era um que tava ali, que causava o caos dele, e o Gamabunta cruzou com ele algumas vezes. Exatamente. E aí aí a gente tem um breve momento cômico onde simplesmente o Naruto diz assim, me ajuda a derrotar ele, e o Gamabunta fala, não. E daí, previamente, assim, a gente passou correndo, mas previamente o Naruto tentou usar o Kichosin no Jutsu e ele invocou um sapo do tamanho de um sapinho normal. Mas era um sapo inteligente, com uma roupa e que conversava. E daí esse sapinho é filho do Gamabunta. É filho do Gamabunta. E daí ele pede pro Gamabunta ajudar o Naruto. Daí ele, tá bom, nós vamos pra trocação de soco.
E aí começa uma batalha entre eles, entre o Gamabunta, ele dispara umas espécies de umas bolas de ar, e o Shikaku lança as bolas de ar, e o Gamabunta dispara umas bolas d'água. E eles ficam assim, destruindo praticamente toda a floresta ao redor de Konoha. Exatamente, só fazendo essas brincadeiras. Só que, e aí Porque os bichos são gigantes, são tamanho de prédio, então Exatamente. eles estão pulando e se degladiando ali, eles vão arrebentando todas as árvores no caminho, criam um cratera e tudo. E aí o Gamabunta deixa claro que, tipo, nessa luta ele vai perder, porque o Shikaku tem muito mais mana do que ele. Mana, não, chakra. Chakra. E que uma hora ia acabar. E que é tipo a natureza dos biju, né? Das criaturas de 1 a 9 caudas, eles são manifestações de chakra. Então é natural que, tipo, mesmo sendo um sapo gigante, mítico, milenar, não tem como ele ter mais chakra do que uma criatura que é a manifestação de chakra, que é o Shukaku, ou a Kyuubi, ou todos os outros, né? E aí, simplesmente, nos é lançada ali a ideia de que o Gamabunta disse que simplesmente para acabar com o Shukaku, eles só precisam que o Gaara, que tá na testa do Shukaku, acorde. E daí ele pede pro Naruto porque tem outra coisa que é diferente da manifestação do Shukaku, é que o Shukaku ele é meio que feito de areia mesmo, tipo é um monstrão de areia gigante, e tem o Gaara sentado na testa, assim, tipo uma verruga. Exatamente. Que ele tá lá, tipo, pendurado, dormindo. Então, se acordar o Gaara naturalmente volta a tomar controle do corpo e o Shukaku para de causar o caos. E aí o Naruto, só que ele diz que ele não consegue segurar o Shukaku, e daí ele pede pro Naruto fazer um selo, porque daí usando a mana do Gamabunta eles podem fazer um jutsu combinado. Aí ele faz um Rengen e ele se transforma na raposa de 9 caudas, porque daí a raposa tem garras. Aí ele simplesmente se agarra no Shukaku, o Naruto salta em direção ao Gaara, e tu acha que ele vai dar um socão no Gaara? Não, ele não consegue, ele dá uma cabeçada no Gaara. Ele dá uma testada na testa do Gaara. Exatamente, fazendo o Gaara acordar e resolvendo a situação assim. Exatamente, resolvendo a situação assim. E nesse meio tempo, ele salva a Sakura, obviamente, e o Sasuke fica muito pistola. Muito pistoleiro, porque assim, tipo, eu aprendi o Chidori, uma técnica. É a técnica lendária do Kakashi, que é o canino branco de Konoha, não sei o que lá, eu vou dominar todas as gatinhas agora. Daí aparece o Naruto com um sapo gigante e detona o cara que deu um pau nele. Exatamente. Sendo que o cara summonou o poder secreto dele e o Sasuke nem conseguiu fazer, o cara summonou o poder secreto, conseguiu. E o arco, na verdade, ele se encerra assim. Se encerra, na verdade, daí com o enterro do Sarutobi. Exatamente, do terceiro Hokage. Ele é enterrado. A gente fica sabendo também que o Azuma se chamava Sarutobi Azuma, no caso, né? Também eu não sei, acho que ele era filho do... Eu não lembro agora. Eu também se não ele era lembro. Filho. Mas isso daí vocês vão deixar nos comentários aí pra nós. Deixa nos comentários, nos corrijam. Exatamente, mas nos é apresentado isso. E daí fica o lance no ar, que eles fazem o convite daí no final do arco para que o Jiraiya seja o novo Hokage de Konoha, né? E aí, obviamente, o Jiraiya ele recusa. Porque ele gosta de passear e ele gosta da vida livre, de escrever novela, romance pornô e de ver mulheres tomando banho nos ofurô da vida. Exatamente, e daí ele então assim... Ele é um cara boêmio. Exatamente, então ele falou assim, então tu tem digamos assim, ó... A necessidade de achar pra nós o quinto Hokage, e deles já dão a ideia que o quinto Hokage seja a Tsunade. Eles vão atrás da Tsunade e o Naruto vai junto. Exatamente, que é outra Sannin junto com o Jiraiya. Que é os 3 que foram treinados pelo Sarutobi, né? Exatamente, que era o Jiraiya, o Orochimaru e a Tsunade. E a gente fica sabendo também que a Tsunade ela é neta do primeiro Hokage. Então isso já deixa para nós embasado que é um personagem extremamente overpowered dentro da construção da história. E isso, na verdade, aí já fica pro próximo arco e pro próximo episódio.
corrido, né? Corrido. Super... É muita história, né? É muita história, é uma característica do Naruto, assim, e dividir em núcleos a história. Então, parece que a história se arrasta enquanto eles resolvem um núcleo. Eles ainda vão dando flashback de coisas que não são tão relevantes, mas vão acontecendo em outros núcleos. E que a gente, obviamente, deu uma pincelada, assim, mega rápida aqui, para não ficar aqui durante horas. Isso. Deixa aqui nos comentários. Qual é o relacionamento real que a gente esqueceu sobre o Sarutobi terceiro Hokage e o Sarutobi Azul? Exatamente. Deixa aqui nos comentários também, assim, se você era até o Exame Chunin Team Sasuke ou Team Naruto, né? Exatamente, porque é ali que começa a se dividir de verdade, né? Quem você acha que se tornou Chunin no Exame Chunin, que afinal das contas era pra isso que serviu o exame? Isso que é uma coisa que depois foi muito retroativamente passado, né? Exatamente. Tipo, como é que eles iam avaliar os negócios dos Exame Chunin. Mas enfim, deixa um comentário aí. Deixa o like. Se inscreve no canal e até a próxima. Até mais.